Olá pessoal, vamos para a aula 154, aplicando a teoria. Questão número 1. Um bloco de 10 kg de massa desloca-se em um plano horizontal sobre a ação de uma força, também horizontal, de intensidade de 50 newtons. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é igual a 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determinar. Item A. O trabalho de cada uma das forças que atuam no bloco durante o deslocamento de 20 metros. Então haverá um deslocamento de 20 metros, tá? Um D igual a 20 metros. Quais são todas as forças atuantes aí no corpo? Bom, já tem uma que ele falou. Só que tem outras que nós temos que saber quando nós chegamos numa questão. A primeira, sempre é bom colocar aqui força-peso. Força-peso sempre aponta para baixo e é pegar a massa 10 kg e multiplicar pela gravidade. Ó. P igual a M vezes G. Massa 10, gravidade 10, 10 vezes 10, 100 newtons é o peso. Já estamos aí acostumados, nós que já tivemos toda uma aula de dinâmica de forças. Agora, a superfície também faz sobre o corpo uma força que vale, ó, numericamente, não há aceleração nessa direção. Então a normal vale 100 newtons. Sabemos que nem sempre elas valem a mesma coisa. E cuida, nesse problema a normal é numericamente. Não pode ser que ela é igual, porque o vetor um é para cima e o outro vetor é para baixo. E tem aqui, durante esse corpo sendo arrastado, uma força de atrito, que a gente imagina ser cinético. Como é que eu calculo mesmo a força de atrito cinético? Mi cinético, mi dinâmico ou cinético, vezes a força normal. Coeficiente cinético 0,3, normal igual a 100 newtons. Conclusão, a força de atrito valerá quanto? 30 newtons. Tá? Então nós temos 30 newtons. Nota que nós temos resultante, né? Dessas quatro atuantes, F, FAT, normal e peso. Lembra como é que eu faço a força resultante, né? A resultante é a soma vetorial das atuantes. Então eu somo o peso normal, a força F e a força de atrito. Meus amigos, pelo amor de Deus, já chegamos nesse momento aqui, então tu não vai me somar tudo quanto é número. É uma soma vetorial. Quanto é que dá 100 newtons vertical para cima somado vetorialmente com 100 newtons vertical para baixo? Zero. Essas duas se anulam. A soma vetorial é zero. Quanto é que dá a soma 50 newtons horizontal para a direita, 30 newtons horizontal para a esquerda? Quanto? Em módulo dará 20. Então a FR existe. Dará 20 newtons horizontal para a direita, que é o sentido da maior força. Então, a força resultante. Mas vamos à pergunta que ele fez. Ele quer saber o trabalho que cada uma das forças faz sobre o corpo. Então lá, item A, cada uma das forças. Notem, o trabalho é de uma força. O trabalho não é do corpo de 10 kg, o trabalho é da força. Então, vamos à primeira. Trabalho da força F. São 4 forças. Trabalho da força F. Como é que eu faço? F vezes D vezes cosseno de quanto? Lembra? Quando a força é constante, vou botar aqui no cantinho. Ó. Força constante. Trabalho de uma força. F vezes D vezes cosseno de θ. Qual é o ângulo entre a força F e o deslocamento se os dois são para a direita? O ângulo dá 0. Cosseno de 0 é mais 1. Até eu falei. Sempre que for no mesmo sentido força e deslocamento, eu posso calcular o trabalho dessa força com mais F vezes D. F, 50 newtons. Deslocamento, 20 metros. Portanto, o trabalho da força F dará mais 2 vezes 5. 10, com mais 2 zeros, 1, 2 zeros, newton vezes metro, joule. Está aí o trabalho da primeira força. 1000 joules, tá? Daqui a pouco a gente vai dar um significado. Então essa aqui é a primeira. Força número 1. Vou chamar aqui... Tá, vou chamar de nada, deixa quieto. Agora,
Trabalho na segunda força. Vamos na ordem aqui, tá? Vamos nessa ordem aqui. Quanto é que é o trabalho da força normal? O trabalho da força normal... Existe normal? Sim, existe. Existe deslocamento? Sim, existe. Agora, quanto é que é o trabalho da normal? Zero. Zero? Zero? Por que o trabalho é zero? Porque o ângulo entre a normal e o deslocamento é 90 graus. Sempre que uma força for perpendicular a um deslocamento, o trabalho dessa força é nulo. Tá? Então, não há trabalho na normal, tá vendo? Apesar de existir normal. Já te explico qual é o significado. Agora, aliás, não vamos na ordem não. Vamos falar do trabalho da força-peso. Quanto é que é o trabalho da força-peso nessa questão? Zero. Por quê, professor? Mas até ali existe peso, existe deslocamento. Mas olha, o ângulo entre o peso e o deslocamento também é 90 graus. Sempre que uma força for perpendicular a um deslocamento, o trabalho dessa força é nulo. Nunca se esqueça disso aí. Então não há trabalho nem da normal nem do peso. Já analisaremos isso. Agora, tem trabalho da força de atrito? Tem. Porque existe força de atrito, existe deslocamento. Nota, a força de atrito não é perpendicular ao deslocamento. A força de atrito está para um lado e o deslocamento para o outro, contrária. O ângulo é 180. Sempre que a força for contrária, o trabalho dessa força é negativo. Cosseno de 180, quanto é que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 é menos 1. Então nós temos aqui, ó, o quê? Que o trabalho da força F vai dar, o quê? Força de atrito, 30 newtons, tá? Deslocamento, 20 metros. Cosseno de 180, menos 1. Notem, o trabalho da força de atrito dará menos 3 vezes 2, 6, com 2 zeros, menos 600 joules. Esse é o trabalho da força de atrito. Beleza? Agora, no item B, então, tinha 4 forças, eu calculei o trabalho de cada uma. Tá, professor, se tiver 30 forças atuantes, eu posso calcular o trabalho de cada uma das 30? Sim, tu pode calcular o trabalho de cada um, da F1, da F2, da F3, até a F30. Aqui tinha 4, eu calculei o trabalho de cada uma das forças. Agora, no item B ele pede o trabalho da força resultante. Bom, eu sei o valor da força resultante. A força resultante aponta para a direita e vale quanto? Quanto? Aqui, 20 newtons, tá? 20 newtons. Então, eu pergunto, essa força resultante é constante? Sim. Posso usar força vezes deslocamento vezes cosseno θ? Sim. Então, vamos lá. Trabalho da força resultante é igual força resultante vezes deslocamento. Agora, qual é o ângulo entre a FR para a direita e o deslocamento? Zero. Então o trabalho da FR dará quanto? Força resultante, 20 newtons. Deslocamento, 20 metros. Cosseno de zero, mais 1. Então 20 vezes 20 dará o trabalho da força resultante como sendo mais 400 joules. Esse é o trabalho da força resultante. E agora, presta atenção, anota aí, adicional à matéria. Apesar de estar aplicando a teoria, adicional à matéria. Eu poderia pegar e para calcular o trabalho da força resultante, somar todos os trabalhos das atuantes? Sim. Por quê? Porque trabalho é uma grandeza escalar. Então, se eu souber o trabalho de cada uma das forças, ó, cada uma delas, trabalho da F, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força de atrito, se eu souber cada um dos trabalhos de todas as atuantes e somar, vai ter que dar o trabalho da resultante. Então, notem que isso aqui é novo, isso aqui eu não tinha dado na primeira aula. Anota aí. O trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos. De certa forma, eu já te falei isso. Quando eu te falei que grandeza escalar era só somar todos os valores. Então vamos lá. Vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá certo? Trabalho da FR. Quanto é que é o trabalho da força F? Mais 1000. Mais 1000.
Quanto é que é o trabalho da força peso? 0. Trabalho da normal? 0. Trabalho da força de atrito? Menos 600. Quanto é que é mais 1000 menos 600? Mais 400. Então eu acho o valor do trabalho da força resultante de duas maneiras distintas. Ou eu acho cada um dos trabalhos individualmente e somo todos os trabalhos, ou eu acho a FR, é que nem sempre é fácil aqui, como foi fácil achar a FR. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil. Aqui foi fácil achar a FR, então beleza, faz FR vezes deslocamento. Tá? Mas notem, dá no mesmo, tem que dar a mesma resposta. Para terminar aí essa questão, não a aula, que tem mais uma questão ainda, para terminar essa questão, vamos fazer uma análise física. O que significa que quem fez a F tem um trabalho de mais 1000 joules? Mais 1000 joules significa que para que houvesse esse deslocamento, a pessoa que fez essa força, o agente dessa força, gastou energia. Quanto que ela gastou? 1000 joules. Notem que trabalho tem a ver com gasto de energia. Agora, foi a força peso para baixo que causou o deslocamento para a direita? Ó, planeta Terra puxando para baixo. Foi o planeta Terra puxando para baixo que deslocou para a direita? Não. Foi a superfície fazendo força para cima que foi responsável por deslocar para a direita? Não, não tem trabalho, é normal. Agora, a superfície atrapalhou o deslocamento. Então, por isso que aqui nós teremos um trabalho negativo, resistente. Nós vamos ver que o significado é o contrário de gastar, é ganhar. O agente ganha essa energia, ganho de energia. Como assim? Tu tá doido, professor? Não. Olha aqui, a pessoa que gastou energia está aqui. Quem puxou gastou energia. Isso tu entende? Acho que sim, né? Quem puxa algo gasta da sua energia bioquímica. Beleza. Agora, o chão foi quem fez a força de atrito. E ele é que ganha? Sim. Quer ver o indicativo do chão ganhar energia? Quando existe um atrito, não há um aquecimento, energia interna, tá aí. O trabalho das forças de atrito vai fazer com que as superfícies, na verdade, as duas ganhem energia. Então, na prática, como nós envolvemos a energia do corpo, quem faz um trabalho positivo dá energia para o corpo. Quando tem um trabalho negativo é retirada a energia do corpo. Tá bom? É isso que depois, no futuro, a gente evolui um pouco mais no pensamento, eu te explico novamente. Mas notem, nós temos aí então a primeira questão, deixando bem claro que o trabalho não é do corpo, é dos agentes, é das forças sobre o corpo. Então está aí a primeira questão, questão número 1, aplicando a teoria. A questão número 2 é muito simples, é uma questão de força variável. Eu falei para vocês, quando a força for variável, o que vai fazer? A área do gráfico. Então, a questão número 2 é assim, um bloco de 2 kg, de massa desloca-se num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal cuja intensidade varia com o deslocamento de acordo com o gráfico abaixo. Então tem força em newtons, tá aqui deslocamento em metros, tudo sistema internacional. Aí nós temos uma força que é constante, primeiro constante, depois ela decresce. Mas ela é variável no total. Então aqui 30, aqui 4 e aqui 10. Está fora de escala aí. Tá? Determine o trabalho para o deslocamento de 0 a 10. Ou seja, ele quer saber de 0 a 10 em todo o deslocamento. Eu poderia te perguntar o trabalho só num pedaço, por exemplo, de 4 a 10 ou de 0? Poderia. Como é que eu faço o trabalho quando nós temos uma força variável? A área. Força variável? Área. Que figura geométrica é essa? É um trapézio. Então o trabalho vai ser a área. Ah, mas professor, eu posso fazer, eu aprendi com o meu professor que eu posso dividir em duas figuras. Claro, claro. Faz a área do retângulo, ó. 4 vezes a altura, que é 30. 4 vezes 30, 120.
Fechou? Então a primeira área, 120. Segunda, triângulo, base, ó, de 4 a 10 tem 6. Vezes altura, base vezes altura, 3 vezes 6, 180 sobre 2, 90. Então essa área desse segundo triângulo, 90. Então nós vamos ter aí, qual é a área total? A área total dá 120 mais 90, vai dar 210. Bom, se a área total... eu quero fazer o trapézio, base maior mais base menor sobre 2. Faz. Então, o trabalho da força vai dar 210, ó, Newton aqui, metro aqui, Joule. Tá aí. A área de toda a figura é 210, então o trabalho vale 210. E até a próxima aula. Aquele abraço.